Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem, tenham passado um excelente final de semana. Vamos começar hoje com matéria nova. Então, vamos começar bem a nossa segunda-feira. Vamos falar sobre verbo e todas as circunstâncias dele. Uma unidade longa, por isso, na verdade, foi dividida em duas partes pelo livro, tá bom? Então, vamos começar. Vou fazer um resumão aqui para vocês. Meu objetivo é que vocês tenham um material de apoio na hora do estudo, tá bom? E vamos reforçar tudo isso durante todas as nossas aulas ao vivo. Vamos fazendo revisão, tá? Acho que nunca é demais. Então, lembrando o conceito, né, de verbo, o que é o verbo? Então, palavra que exprime um fato, geralmente uma ação, estado ou fenômeno da natureza e que por meio de flexões, então vamos ver todas essas variações, todas as flexões do verbo, pode localizar este fato no tempo. Então, exemplo, o noticiário informou que o tempo continuará chuvoso, então temos aí uma ação e um estado. Então, informar é uma ação ocorrida no passado, e continuará é um estado, e aí tempo futuro. Então, essa primeira parte, vamos estudar essas flexões do verbo. Então, pessoa, número, modo, tempo e voz. Voz, ativa, passiva e reflexiva, vamos estudar só na próxima unidade, tá? Então, hoje vamos falar de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural, então do singular eu, tu, ele, no plural, nós, vós, eles. Então, totalizando aí 6 pessoas, tá? Número singular, então, em plural, como eu disse, totalizando a 6. O modo são 3, o indicativo, subjuntivo, imperativo. E os tempos, e o tempo do verbo, que é o presente, o pretérito e o futuro. Vamos falar cada um dele. E vós, vamos deixar para a próxima unidade, tá? Então, vamos lá. Falamos em modos verbais. Que modos são esses? Pro, modo indicativo, modo subjuntivo, imperativo. O que eles significam? Ou então, o indicativo é aquele da certeza, né? O subjuntivo é o da dúvida, da hipótese, e o imperativo vamos marcar como sendo o da ordem. E é claro que a gente pode tornar essa ordem um pedido, uma sugestão, né? Então, eu posso dizer, fecha a janela, ou posso também dizer, por favor, você pode fechar a janela para mim? Então, veja que eu usei o mesmo verbo de duas maneiras diferentes, tá? Então, indicativo certeza, subjuntivo dúvida, imperativo ordem. Quais são esses tempos, Pro? Então, vamos lá. Falamos os modos e cada modo tem o seu tempo verbal, né? Então, o indicativo, o presente, pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Presente, né, um fato verbal que esteja ocorrendo no momento. O pretérito perfeito, quando eu falo em pretérito perfeito, eu vou dizer que foi uma ação que foi concluída, tá? E o imperfeito? Se o perfeito é uma ação concluída, o imperfeito será uma ação não concluída. Alguma coisa pode ter acontecido para ter interrompido aquela ação. Mais que perfeito. O mais que perfeito, ele é assim, é um fato no passado, mas que tem ainda um anterior a ele. Então, eu vou usar um exemplo diferente aqui do que tem no resumo de vocês. Então, ele me falou, me falou. Então, o verbo que está no pretérito, e eu posso chamá-lo de perfeito porque foi uma ação concluída. Ele me falou sobre a viagem que fizera. Então, ontem, ele posso dizer assim, ontem ele me contou, ontem ele me falou sobre uma viagem que ele fizera há 10 anos. Então, vocês perceberam que é um passado do passado? Então, são duas ações, só que uma delas ocorreu anteriormente, por isso que ela é mais que perfeita, tá? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, o futuro do presente, ele viverá, uma ação que vai acontecer. E o futuro do pretérito, ela viveria em uma pequena cidade. Então, é uma ação
que depende ou dependia da outra para acontecer. Então, ela viveria em uma cidade se o marido dela não tivesse morrido, por exemplo, para vocês entenderem melhor. Subjuntivo. Então, o presente. Quando eu vou usar o presente do subjuntivo? Em frases exclamativas que indiquem uma indignação, uma indiferença, um menosprezo, um desejo, uma hipótese. Então, queremos que você trabalhe aqui. É um desejo, certo? Quando eu vou usar o pretérito imperfeito, ele vai indicar uma concessão ou uma causa. Então, gostaríamos que você trabalhasse aqui. Então, vocês vão perceber também que o pretérito imperfeito, ele vai fazer uma correlação, então, entre o pretérito imperfeito do indicativo, tá? E o futuro do pretérito também do indicativo. Então, há uma correlação entre esses dois tempos verbais. E o futuro do subjuntivo, nós vamos usar em relação ao tempo e condição. Então, quando você trabalhar aqui, tudo será mais fácil. Então, tempo e a condição, tudo será mais fácil. Então, e o imperativo, que é o da ordem? Ele tem dois tempos, né? O afirmativo e o negativo. Então, prepara-te e parte em busca de teus sonhos, e negativo. Nunca se julgue o melhor, nem creia que vencerá sozinho, tá? E as formas nominais dos verbos, que são três: infinitivo, gerúndio e particípio. O que significa isso? Então, infinitivo, olha, o verbo cantar, o verbo conhecer e o verbo partir. Percebam que esses verbos, eles não estão ainda flexionados. Então, eles estão na forma dele infinitiva, tá? Então, a terminação aí verbal, ar, ir. O gerúndio, terminação NDO, então cantando, conhecendo e partindo. Então é uma ação no presente, mas que ela ainda continua. Então, por exemplo, que dá uma ideia de continuidade, né? Então eu estou cantando. Se eu só dissesse o presente, eu canto. Então, hoje em dia, eu canto. Mas neste caso, ela continua, tá? E o particípio com a terminação ado ou ido, então cantado, conhecido ou partido, tá? Então, ações finalizadas. Turma, então, um resumo, uma síntese do que vamos trabalhar, tá? Nesta unidade. Eu quero que agora vocês façam os exercícios do livro e vamos nos encontrar terça-feira para falarmos um pouquinho mais sobre essa matéria, rever o que eu falei e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.